Então, por que Caio Modesto ele é um transgressor? Porque na Bíblia nós vamos encontrar uma ordem para se guardar o sábado, mas nunca, nem no Velho e nem no Novo Testamento, vamos encontrar uma ordem dizendo que temos que guardar o domingo como um dia santo. Vamos responder ao Caio Modesto neste exato momento. Vamos responder ao Caio Modesto neste exato momento. Ele que é um transgressor da palavra do nosso bom Deus. Por que eu estou falando assim? Porque ele afirma neste vídeo que o sábado foi cravado junto com os 10 mandamentos, a lei moral, os 10 mandamentos, que é a base do governo do nosso bom Deus. Ele diz que foi cravado na cruz do Calvário. Então, por que Caio Modesto ele é um transgressor? Porque na Bíblia nós vamos encontrar uma ordem para se guardar o sábado, mas nunca, nem no Velho e nem no Novo Testamento, vamos encontrar uma ordem dizendo que temos que guardar o domingo como um dia santo. Primeiramente, Êxodo capítulo 20, versículos do 8 ao 11, presta bem atenção porque eu vou soltar o vídeo aqui com você, tá bom? Diz assim, ó: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Cleito, pronto. Você respondeu aqui o que está no Antigo Testamento. Então, vamos ver no Novo o que foi que o próprio Jesus ele falou em João. Presta bem atenção que é um texto bem conhecido também. João, capítulo 15. Olha o que diz aqui, ó. No capítulo 15, versículo 10. Deixa eu só observar aqui. Versículo 10. João, capítulo 15, versículo 10 diz: se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então veja que o próprio Jesus, ele guardou os mandamentos do nosso Pai Celestial. Vamos lá responder aqui a Caio Modesto neste exato momento. Presta bem atenção e acompanha comigo. Em referência... Opa, vamos lá? Deixa eu só voltar. Ok, 1, 2, 3. Precisamos mesmo guardar o sábado? A resposta já foi dada aqui, né? O próprio Jesus dizendo que guardou os mandamentos, né? E os mandamentos do Pai. Vamos lá. Você já deve ter ouvido essa pergunta. Precisamos mesmo guardar o sábado? Com certeza sim. Foi falado no Antigo Testamento e também foi confirmado no Novo Testamento. Afinal, por que muitos cristãos hoje não seguem a prática de separar esse dia como mandamento obrigatório? Porque essas pessoas que pensam dessa forma, infelizmente, são transgressores da lei de Deus. Inclusive, você, Caio Modesto. E mais uma quantidade de pessoas. Primeiro, é importante entender que Jesus veio para cumprir a lei. A palavra cumprir não tem nada a ver com abolimento ou abolir. Mesmo disse isso: eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la. E o que tudo isso significa? É que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele cumpriu todas as exigências da lei de Moisés. Aqui ele vai soltar uma grande mentira, que ele não sabe nem fazer separação entre as leis rituais, as leis cerimoniais, né, da lei moral. Infelizmente, é o que vai ser falado aqui. Ele pega as leis morais, as leis ritualistas, né, as leis cerimoniais, e aplica para os 10 mandamentos, que é a base do governo do nosso bom Deus, para dizer que o sábado e os 10 mandamentos não precisam ser mais guardados. Presta bem atenção
na grande mentira que ele vai soltar aqui agora. E o sábado fazia parte dessas exigências. Mas perceba, quando Paulo escreve às igrejas, especialmente na carta aos Colossenses, ele diz algo mais ou menos assim: nós vamos responder a essa questão. Olha, não se preocupem em guardar dias específicos, incluindo o sábado, porque tudo isso era uma sombra. Agora, a realidade é Cristo. Ou seja, Cristo é o verdadeiro descanso. Eles usam a pessoa de Cristo para não guardar os mandamentos do nosso bom Deus, que é a base do governo de Deus, simplesmente para viver a sua vida do seu próprio modo. E o interessante, eu vou voltar àquela velha história. Se perguntar para ele se a esposa ou ele mesmo pode trair, ele vai dizer que não pode, porque é uma questão de princípio, é uma questão de mandamento, Deus não permite. Se, eu não sei se, por exemplo, ele ensina, eu acredito que ele não ensina isso contrário na igreja que ele congrega, na igreja que ele faz parte, que ele frequenta. Jamais o Caio Modesto vai dizer assim, roube, adultere, não honre o seu pai e a sua mãe, não furtarás, não furtem, pode furtar. Por que ele não prega dessa forma? Porque a palavra do nosso Deus, em Êxodo capítulo 20, pede para que eu e você não façamos isso. É lei não roubar, é lei não adulterarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não farás para ti imagem de escultura. É lei. Deus ordenou tudo isso para o nosso bem. E sabemos que isso daí reflete o caráter do nosso bom Deus. Deus é contra o assassinato. Deus é contra o furto. Deus é contra o adultério. Deus é contra aqueles que não honram o pai e a mãe. Deus é contra aqueles que não guardam o sábado também, que faz parte da lei de Deus. Mas vamos lá. Outro ponto interessante é a liberdade que Jesus trouxe a nós. Paulo era muito claro sobre isso. Liberdade, lembre que Jesus um dia disse assim, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus estava libertando aquele povo da opressão farisaica, daquelas leis judaicas que oprimia o povo, que nem eles mesmos cumpriam essa lei, essas leis. Se eles caminhassem mais de 1 quilômetro, se eles permanecessem caminhando a mais de 1 quilômetro, eles eram castigados. Eles eram alvos de ataque. Se lembra que Jesus, por exemplo, curou pessoas no sábado, inclusive aquele homem que estava paralítico lá há 38 anos. E os fariseus, a liderança daquela época, disse para ele quem foi que autorizou ele carregar o leito em pleno sábado. Um número muito grande de pessoas estava esperando o sol se pôr, estava a parte dos muros na porta, esperando o sol se pôr para poder se encontrar com Jesus, para ser curados. É brincadeira um negócio desse? Aqui é uma grande mistura. Entendeu? Então eles pegam Jesus como uma pessoa para dizer assim, não precisamos mais guardar a lei. Parece até uma coisa inofensiva, né? Parece até uma coisa boa, mas não. Se você segue esses pensamentos, você está sendo um transgressor. Eu falo você que está me acompanhando aí do outro lado. Se você segue esse mesmo pensamento de Caio Modesto, você está sendo um transgressor. E os transgressores não herdarão o reino dos céus. Vamos lá. O importante é a nossa fé em Jesus, e não o cumprimento de rituais ou a guarda de dias específicos. Em Gálatas, por exemplo, desde quando o sábado é um ritual? Mas vamos lá. Ele chega a dizer, não voltem à escravidão das observâncias. Essa liberdade em Cristo é um presente para nós, porque nossa salvação não depende. Essa liberdade que Cristo nos dá é um presente para nós, como se o sábado fosse um fardo. O sábado ele não é um fardo. Se fosse um fardo, Jesus nunca iria usar a expressão. E o sábado, eu sou o Senhor. Jesus disse assim, eu sou o Senhor do sábado. Caio Modesto, eu acho que você está se contradizendo aqui. Porque Jesus disse assim, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus lhe disse que é o Senhor do sábado. Então o sábado ele não é um fardo.
Jesus não é um fardo. Percebe que ele está contradizendo aqui? Mas vamos continuar. Depende mais de regras e rituais. Outro ponto é que quando os primeiros cristãos começaram a aparecer, eles passaram a se reunir no que chamavam de Dia do Senhor, ou seja, o primeiro dia da semana, em referência ao dia da ressurreição de Jesus Cristo. Eles estão pegando agora a ressurreição de Jesus para dizer assim, pronto, Jesus mudou agora o dia de guarda. Pelo fato de Jesus, eles colocando palavras na própria Bíblia, porque a Bíblia não diz isso, que nós temos que guardar o domingo como um dia santo. E não existe uma ordem sequer, mais uma vez eu vou refrisar, não existe uma ordem sequer para dizer assim, vocês precisam guardar o primeiro dia da semana, porque os discípulos guardaram o primeiro dia da semana. Na Bíblia não vai encontrar. Não vai encontrar nunca. E Jesus não mudou, não fez essa mudança do sábado para o domingo. Os discípulos não fez essa mudança do sábado para o domingo. Aqueles que iam se convertendo jamais observavam o domingo como um dia santo. Ah, mas eles se reuniam no primeiro dia da semana. E daí? É uma ordem? Eles mudaram o dia de santificação? Com certeza não. Mas vamos lá. Então, eles entenderam que o domingo era um momento especial para lembrar a vitória de Cristo sobre a morte. Aqui é uma grande mentira para que você, que está aí do outro lado, não guarde o sábado do Senhor nosso Deus. E essa prática começou a substituir o sábado. E por último, o que muitos não percebem é que o sábado era um sinal entre Deus e o povo de Israel. Quando Jesus trouxe... A Bíblia diz que é um sinal para sempre entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens para a eternidade. E nós vamos ver daqui a pouquinho. A nova aliança, que vale para todos os povos, isso mudou. Deus não queria mais que guardássemos dias, mas que vivêssemos em comunhão com Ele diariamente. Deus ordenou para que não guardasse dias. Mas se você for perguntar a ele, ele vai defender que é o dia, o culto dominical. Você percebe que ele se contradiz aqui. Nós estamos fazendo uma pequena análise, tá bom? Infelizmente, Caio Modesto, ele mistura aqui, faz joga tudo no liquidificador, bate e você não consegue extrair o que é e o que não é, entendeu? Se você perguntar a ele qual é o dia do Senhor hoje, ele vai dizer, um pouco atrás ele falou que é o domingo. Mas ele aqui, nessa fala, ele diz que não há necessidade, Deus não deixou dias para que se guardasse. Mas se você perguntar a ele qual é o dia que ele guarda, vai dizer que é o domingo. Percebe que ele está se contradizendo aqui? Infelizmente, Caio Modesto aí é um grande transgressor aqui da palavra do nosso Deus. Por quê? Ele diz que os discípulos se reuniram no primeiro dia da semana, que foi o domingo. Nós não vamos encontrar uma ordem para esse dia, para santificar. Jamais. Você vai encontrar na Bíblia. Aí agora ele diz que Deus não deixou dias. Você percebe que ele se autocontraduz? Então é por isso que nós não guardamos o sábado, porque não é mais uma obrigação. O verdadeiro descanso agora é viver pela fé em Jesus, todos os dias, e não apenas em um dia específico. Eu vou voltar para que você possa entender. Vamos lá. Ele diz que não há necessidade de guardar o sábado. Vou voltar, vamos lá. Que vale para todos os povos, isso mudou. Deus não queria mais que guardássemos dias, vamos lá. mas que vivêssemos em comunhão com Ele diariamente. Então é por isso que nós não guardamos o sábado, porque não é mais uma obrigação. O verdadeiro descanso agora é viver pela fé em Jesus, todos os dias, e não apenas em um dia específico. Você percebe que ele se contradiz aqui nesse momento. Não há necessidade de guardar um dia da semana, mas nesse tanto ele defendeu que temos que guardar o domingo. Agora ele diz que não temos que guardar dias, porque o nosso descanso é Cristo. Temos que viver em comunhão todos os dias, mas não guardar dias. Caio Modesto, ele se enrola aqui. Amigos, olha que interessante o que eu quero compartilhar com vocês aqui. Vamos lá, para que você possa entender perfeitamente. Eu vou fechar aqui o vídeo e vou abrir este daqui. Deixa eu dar só uma ajustada aqui,
Eu estou aqui querendo espirrar, mas eu espero que não espirre. Vamos lá. Olha só, devo guardar o sábado? O que diz a Bíblia? Vamos acompanhar neste momento aqui. Perdão, viu, gente? Vamos acompanhar comigo aqui neste momento. Olha só, devo guardar o sábado? O que diz a Bíblia? Um estudo sobre a continuidade da lei de Deus. Vamos acompanhar aqui, ó. Presta bem atenção. Antes do Sinai, o Éden, o sábado não surgiu para uma nação específica, mas para toda a humanidade. Foi a santificação do Éden, perfeito, livre de pecado, como um presente do Criador. Então nós temos aqui um memorial eterno. Deus descansou, abençoou, santificou o sétimo dia, como um lembrete perpétuo de seu poder criador. O próximo slide, eu vou passando bem rapidinho para que você possa compreender melhor e o vídeo não ficar muito estendido, tá bom? Então nós temos aqui escrito com o dedo de Deus, né? Em Êxodo capítulo 31, versículo 18, nós vamos encontrar essa passagem que Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo. Então os preceitos morais de Deus são tão imutáveis quanto o seu próprio trono. A lei foi dada para a realidade humana e como um escudo contra o pecado. Em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 10, nós já vimos do início, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sétimo dia é o sábado do Senhor Deus. Então em Mateus capítulo, ao lado direito, Mateus capítulo 5, versículo 18, diz, Cristo confirmou a perpetuidade da lei moral, até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Próximo, exemplo perfeito de Jesus. Vamos lá. João, capítulo 1, versículo 3. Olha só. Jesus não aboliu o sábado, ele o libertou, da opressão daquela liderança da época. Como criador de todas as coisas, Cristo moldou cada detalhe de sua vinda terrestre em perfeita harmonia com o ideal divino estabelecido no Éden. Então nós temos aqui o Filho do Homem, até do sábado é o Senhor e não do domingo. Marcos capítulo 2, versículo 28. O sábado pertence a Cristo e o selo de seu poder duplo, a autoridade para criar o universo e o poder para santificar o homem. Eu disse que eu vou passando bem rapidinho, é pequeno o slide, tá bom? Para que você possa ter uma noção melhor de que o sábado deve ser guardado sim até os nossos dias de hoje. E você vai ver um texto importante que eu vou compartilhar com vocês aqui. Olha só, na tradição farisaica, transformaram o dia de repouso, esse primeiro quadradozinho aí que está meio que escuro. Então transformaram o dia de repouso em um fardo intolerável. Proibiram curas, alívios do sofrimento e atos de necessidades básicas. Eram os que os fariseus faziam na época. Representavam Deus como um tirano mesquinho. Eles estavam representando Deus como um tirano mesquinho. Agora o descanso de Deus, a essência de Cristo, libertou o sábado de exigências humanas arbitrárias. Lícito fazer o bem nos sábados, Mateus 12, versículo 12. Mostrou que a verdadeira religião valoriza a vida e o alívio do sofrimento acima do ritual. Próximo slide diz assim, o repouso na redenção. Na sexta-feira, a cruz, nós temos aqui, está consumado, a obra da redenção foi concluída. No sábado, o túmulo, Jesus descansou no túmulo durante as horas sagradas do sábado, assim como descansou após a criação. Seus seguidores mais fiéis também descansaram segundo o mandamento. Você pode ver aí, Maria e as mulheres, em Lucas capítulo 23, versículo 56. Você vai encontrar esse texto aí. Então, no domingo, a ressurreição, o primeiro dia da semana, Jesus ressurge
vitorioso para ministrar, mas sem emitir nenhuma ordem de mudança do dia de guarda. Então aqui está bem claro, né, o que o próprio Deus quer que eu e você siga o sábado como sendo o mandamento do nosso bom Deus. O próprio Jesus fez isso, você viu em João capítulo 15, versículo 10. Então vamos lá, o grande desvio, a mudança humana. A Bíblia e a história revelam a profecia de que o homem tentaria mudar os tempos e a lei, Daniel 7, 25. E nós sabemos que houve sucesso nessa mudança, que a maior parte dos evangélicos aí, do mundo evangélico, guarda o domingo como sendo um dia santo, sendo que foi o papado, né? E os concílios humanos instruíram a observância do domingo, exaltando a tradição e a conveniência política acima da autoridade divina. Onde está a base bíblica? Não há absolutamente nenhum registro bíblico de que Deus, Jesus, os apóstolos tinham transferido a santidade do sétimo dia, sábado, para o primeiro dia da semana, domingo. Nós não vamos encontrar nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Vamos lá, já estamos indo para os momentos finais aqui, a revelação do santuário celestial. No tempo do fim, a atenção profética é voltada para o santuário celestial. Apocalipse 11, versículo 19. Quando o lugar santíssimo é aberto aos olhos da fé, a arca da aliança é revelada, guardando a imutável lei de Deus. Você vai encontrar lá a lei do nosso bom Deus. E aqui o outro, do lado direito, no centro do decálogo, o quarto mandamento brilha. O quarto mandamento brilha como um halo de glória, provando ao mundo que o dia de repouso do Criador nunca foi abolido ou cravado na cruz, como disse Caio Modesto. Isso nunca aconteceu. Vamos lá, veja o que diz aqui, ó. Matriz de diagnóstico, 2 dias, 2 origens. Vamos lá, aqui é importante esse slide aqui. Se você quiser esse slide, eu posso te fornecer ele, eu posso te entregar ele, sabe aonde? No Instagram, Cleiton Alves OFC. Você entra lá e se você quiser esse slide aqui, esse PowerPoint, eu posso te entregar, tá bom? Eu posso entregar ele para você gratuitamente. Então nós temos aqui característica, né? O autor, origem, base bíblica, a ação de Jesus, selo, marca, né? E o propósito. Nós temos aqui no sábado, o sétimo dia, autor e origem. Deus estabelecido na criação. Domingo, tradição humana, Roma imperial. Base bíblica, o quarto mandamento está em Êxodo capítulo 20, versículos do 8 ao 11. Domingo, nenhuma ordem ou mandamento divino, nós não vamos encontrar isso. A ação de Jesus, guardou fielmente e vindicou. Eu te mostrei o texto, mas tem outros textos também. Você pode abrir em João, capítulo 15 e o versículo 10. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Selo ou marca, o selo do Deus Criador está exatamente no quarto mandamento. Eu convido você a se aprofundar nesse assunto. Alguns dizem que é o Espírito Santo. Mas, no primeiro dia da semana, o domingo, marca de autoridade e tradição eclesiástica. E por último, propósito, restauração, né? No sábado, restauração, comunhão e descanso. No domingo, primeiro dia da semana, substituição política e religiosa. Amigos, se aprofundem nessa questão do sábado, porque ele vai ser o ponto áureo do grande conflito lá nos últimos dias, tá bom? Vamos lá. O conflito final, a prova de lealdade.
A última grande crise da humanidade não será política, mas espiritual. Foi o que eu falei um pouquinho antes. Girará em torno da autoridade, a lei de Deus versus os mandamentos dos homens. Nós pregamos e estamos convidando você a guardar a lei de Deus, incluindo o sábado também, enquanto a liderança, né, as demais lideranças religiosas incentivam você a ser um transgressor da palavra de Deus, a não guardar o sábado, a não guardar a lei de Deus, que é a base do governo do nosso Pai Celestial. Então nós temos aqui o selo versus a marca. O mundo será dividido, amigos. O sábado será a pedra de toque da lealdade, a parede de separação, definindo aqueles que obedecem genuinamente ao Criador, em contraste com os que se curvam à conveniência dos poderes terrenos. E finalizando, quase finalizando, falta apenas esse, mais 2 slides. A promessa eterna na nova terra. Era esse texto que eu queria mostrar para você aqui, amigos. É esse texto aqui, ó. Presta bem atenção. O plano original de Deus nunca foi frustrado. Quando o pecado for erradicar a terra, for renovada em perfeição, o santo dia de repouso será honrado por todos para sempre. Olha o que Isaías escreveu muitos anos antes de Cristo vir a esta terra. Isaías 66, versículo 23 diz: E acontecerá que desde um sábado até o outro virá toda a carne e adorará perante mim, diz o Senhor. Era esse texto que eu queria te mostrar aqui, e obrigado por você ficar até o final, tá bom? Então o sábado, ele foi no antigo, no novo, hoje e será para sempre. Penúltimo, nós temos aqui uma síntese, o fio dourado do tempo. Criação, instituição e santificado por Deus no Éden perfeito. Sinai, espírito em pedra, escrito em pedra pelo dedo de Deus como lei moral eterna. Está em Êxodo capítulo 30, versículo 18, 31, versículo 18. Cristo exaltado, guardado e liberto das tradições, né? Jesus libertou o povo daquelas tradições. O tempo do fim atacado pela tradição, mas vindicado, brilhando no santuário celestial. Eternidade, o dia de adoração, continua na nova terra restaurada. E por último, a escolha da lealdade. O destino do mundo está traçado num grande conflito entre a verdade e a tradição. O sábado é, em sua essência, um convite semanal para entrar no descanso de Deus, aceitar sua graça, reconhecê-lo como seu único Criador e Redentor. A Bíblia é clara, amigos. É evidência, é inegável. Você aceitará o convite para entrar no repouso do Senhor? Se você diz que sim, comenta aqui embaixo. Se você ainda quer se aprofundar, fique à vontade e você vai descobrir que o sábado é o ponto de lealdade nos últimos dias entre o povo de Deus e aqueles que, infelizmente, vivem em rebeldia, em transgressão à lei de Deus. Que o bom Deus, ele te abençoe de forma especial a tua vida. E que o Espírito Santo te ilumine, te capacite, te motive a fazer o que é correto perante os olhos do Senhor. Tá bom? Então, que Deus, ele te abençoe de forma especial a tua vida. E se você quiser esse slide, eu posso fornecer para você lá no meu Instagram. Tá bom? Cleiton Alves OFC. E você estará recebendo este material aqui. Fica aqui o meu abraço para você em Cristo Jesus.